Boa noite. Good evening, muito bem-vindos. I want to first thank you and introduce Jane Peck, exceptional Canadian trainer that was here last year. And now she's back and keep teaching us and learning a lot. And now, thank you very much for sharing your time also with the families, so we can improve as a community. Então, eu quero começar principalmente a agradecer a presença de vocês e também da Jane Peck, que veio na nossa escola no passado para ajudar a nos desenvolver as melhores práticas canadenses e também agora está compartilhando o tempo dela com as famílias para como comunidade nós ficarmos mais fortes fazendo e ter um posicionamento mais assertivo com as crianças. Thank you very much, Jane. Before I begin, I also want to share how I feel about returning to Merilia and making them Merilia, and it's been a joy. And I just love seeing the joy of learning from your students, from your children, and from the students, and seeing their growth and success. I also want to extend gratitude and thanks to this incredible warm welcome and kindness and generosity from Caesar, Eloisa, from the teachers, from the entire education team here. It's wonderful. I love it. Então, a Jane comigo que ela começar a apresentação, ela também quer falar com a nossa assistente de área. Ela tem sido muito prazerosa, uma amiga de mim, é um prazer que seus filhos têm aprender. E também ela quer também agradecer a equipe da minha conversa. Ela citou eu, a Miservou, mas também o Cleber, todas as pessoas da escola foram muito acolhedores e também nos dedicando para esse propósito de educação com muita qualidade. I also need to say this, Caesar and Eloisa, your commitment, your innovation, your intuitive way of understanding education and what is needed for kids, it will always ensure that there is the best and the best and quality education for your children. You're incredible, and I just want to also say it's been an amazing 2 weeks of learning for the staff. Então, o negócio novamente é bom, o nosso compromisso, nossa intuição e criatividade, comunidade da educação, é realmente incrível e ela teve ótimas 2 semanas. E ela aprendeu também. Acho que esse mindset sempre estar aprendendo, um mindset muito cada vez que a gente traz para os nossos alunos. So the presentation is on dysregulation and how we as educators, and also parents, and also students, how we respond to stress. And for me, and I'll talk about that, but often when we see behavior, it really is a stress response. We have a stress response, and children too have a stress response. And that is what I will be sharing with you tonight. Então, hoje nós vamos falar de desregulação e como nós, como educadores, famílias, crianças, a gente responde ao estresse. Ela falou para ela, na visão dela, que é isso, né? O comportamento, basicamente, é uma resposta ao estresse. Então, ela vai explorar nesse termo comportamento quando nós estamos respondendo ao estresse. So dysregulation, or emotional dysregulation, is an inability to control or regulate our emotional response. Children can become dysregulated during stress and also during excitement. But for young children, regulating their emotions is really hard. As educators and parents, we need to help children cope with and manage their emotions and stress so that they can eventually regulate. When children are dysregulated, their stress response is often seen in what we see in behavior, such as yelling, screaming, hitting, kicking, even biting, and also running away. Então, temos uma definição de desregulação. Ela diz que a regulação emocional é uma falta de habilidade de controlar ou regular a nossa resposta emocional. As crianças podem estar desreguladas durante um momento de estresse ou de determinação, entusiasmo. Para as crianças pequenas, as crianças são pequenas, as crianças têm 11 anos,
E como educadores e pais, a gente precisa ajudar as crianças a lidarem e cooperarem com essas emoções, com esse estresse. Até que eles consigam fazer isso de forma autônoma e sozinhos. Quando as crianças estão desreguladas, muitas vezes, com frequência, acontece que a resposta ao estresse deles vem com comportamentos como chorar, fazer birra, gritar, bater, morder, correr. So regulating your body stress response. So during times of stress, our body can release cortisol after releasing its fight or flight hormones. Cortisol helps us respond in times of stress. However, too much cortisol and stress can be harmful to us physically and emotionally, which is why we need to manage our own stress, because it can make us quite ill if there's too much stress in our lives. And also, we need to teach our children to manage, first of all, to recognize their emotion, and then how to respond to their emotion, so that they understand their own stress. Então, durante os momentos de estresse, a gente diz que o nosso corpo libera cortisol. Depois de liberar emoções de, por exemplo, lutar ou correr da situação. E o cortisol ajuda a nós mesmos e as crianças a responder no momento de estresse. Ele ajuda nesse processo. Muito cortisol pode ser ruim para a nossa saúde física e emocional. Então, a gente precisa desenvolver estratégias para lidar com esse estresse e fazer a gestão dele. A gente precisa ensinar primeiro as crianças a reconhecer esse momento, essa emoção, esse estresse, e como responder a essas emoções. So there is good stress. It's a natural thing in our lives, right? Stress can be beneficial because it's a natural part of what we do, or what happens to us. It's the stress we feel when we're excited. It motivates us at times. It helps us stay focused if we have a deadline, or if we have a lot of things to manage. It can inspire us. It can help us reach our goals. It can enhance our performance. And more importantly, though, we have to remember in short term. Então, a gente está trazendo uma visão aqui que o estresse é bom também, tá? Ele pode ser bom. Então, o estresse pode ser bom, porque é uma parte natural das nossas vidas. Ele faz a gente ficar animado, concentrado, motivado, ajudar a atingir nosso objetivo, ajudar na nossa performance, mas ele tem que ser de curto prazo. And then there's the bad stress. So the bad stress wears us out. It can be overwhelming. We can actually feel ill physically and emotionally. We may shut down, feel out of control, and unable to cope with what might be even the most sort of simple situations. And it can lead to severe mental health. And so I'm just going to say that's why, again, we really have to teach our children how to manage those emotions, so that they can then eventually manage the stress that they're going to face in life. E daí ela falando agora também tem um estresse ruim, né, que ele vai desgastar nós muito, vai deixar a gente exausto, vai dar dor física e emocional, pode até apagar a pessoa, deixar a pessoa ausente naquele momento, fazer a pessoa se sentir fora de controle, incapaz de cooperar com aquela situação, por isso que a gente pode levar até doenças mentais. Before we do this, I'm actually going to tell you a story that happened to me. So on the weekend, I created this presentation. And I actually felt really good about it. I even shared it with my family in Canada and said, what do you think? Tuesday, I don't know what happened. I opened it. It hadn't totally disappeared, but most of it was gone. Então ela vai contar, antes dela começar com esse palco agora, ela vai contar uma situação que aconteceu. No final de semana, ela produziu esse material, essa apresentação, ela gostou tanto da apresentação que ela até mandou para a família dela. Mas quando ela chegou na terça-feira, ela foi acessar a apresentação, nem estava lá a apresentação. I felt sick. I actually did. I felt sick. I wanted to cry. I actually had a hard time even focusing.
knew I needed to because I had things to do. And I was able to sort of shift my thinking and say, you know, it's Tuesday. I have till Thursday to do it. I knew, I pretty well had an idea. It wasn't like I was starting from scratch. So I was able to sort of change my thinking and manage that stress. But I did have to let go of a few things because I wanted it to be exactly the same presentation as I had done on the weekend. But it couldn't be. And so again, what I had to do was let go of some of those feelings and some of those emotions. Então, ela se sentiu triste, ela se sentiu até doente, né? E ela teve até vontade de chorar. Ela sabia que ela precisava deixar essas emoções em fora. Então, ela pensou que ele era terça-feira, tinha até quinta para fazer. E mesmo assim, ela não conseguia focar, porque as emoções estavam muito ali ainda. Então, ela teve que se libertar, por exemplo, que a apresentação foi exatamente igual à que ela fez, para ela poder conseguir se concentrar e fazer uma apresentação até quinta-feira. So now, if you would like to take a few moments to turn with your neighbors and just discuss some of these questions. So first of all, what makes you feel stressed? How does your body react? And how do you react? So our body can react in a certain way. My body was reacting, I felt sick, I wanted to cry. I reacted, I was quite proud of myself. And what is your stress response? So do you get angry? Are you able to calm yourself down? Are you able to manage that stress by doing something else, such as going for a walk or just shifting your thinking? Então, agora eu gostaria que vocês criassem para o celular, tá? E fizessem essas perguntas. Então, a primeira pergunta, o que faz você se sentir estressado? A segunda pergunta, como que o seu corpo reage? Por exemplo, ela se sentiu mal da barriga e ela também tem vontade de chorar. E como você reage? Às vezes o seu corpo reage diferente das suas ações. Né? Então, como você reage nessas situações que te deixam estressante? E qual que é a sua resposta nesse momento de estresse? Ela comentou também que ela ficou olhando para trás agora, ela ficou feliz como ela respondeu ao estresse dessa situação. Tá? Então agora vocês olham, how 5 minutes, 5 minutos para vocês conversarem com a pessoa do lado.
A Jane, que andou pela sala, ela queria também entender um pouco o que vocês estão falando. Se alguém quiser compartilhar uma conversa, você falar com ela, se tiver vontade, eu traduzir para ela. Eu não consigo cumprir horário se a pessoa não cumpre horário. What to make her feel stressed, it's components about time. So to keep the schedule, to be there, or if I'm not there, so, and I'm going to share how you feel, your body, como que você, como que seu corpo responde. Eu só fico mais agitada. Yeah, agitate. Okay. Yeah, thank you. Anybody else? Ok. Eu vou compartilhar, eu tive a oportunidade de conversar com ela e compartilhar o que aconteceu hoje na casa dela. Muito legal. Então ela estava ajudando o filho dela, o Victor, a fazer tarefas. E daí ela percebeu que ela estava estressada, que ela estava fazendo perguntas que não respondia, ela meio que sentiu que era muito ela sair do espaço. E daí ela saiu. Ela reagiu de uma forma que ela também sentiu, gostou também, e achei muito legal.
igual essa que a gente usou, quando ela voltou, o que vocês acham que tinha acontecido? Ele conseguiu fazer. Agora, foi muito legal, porque ela poderia ter falado, você não sabe, né? Então, assim, é um exemplo muito positivo, né? Como a gente dá o nosso próprio estresse, e como às vezes ajudar esse processo a um pouco mais de tempo, e assim por diante. Obrigado por compartilhar, né? E daí foi melhor ainda, assim, porque o Victor falou também como isso é para ele. Aí eu perguntei, Victor, o que te deixa estressado? Né? Ele falou, fazer a tarefa. Então tá muito conectado os dois, né? E aí eu falei assim, você se sente como seu corpo responde. Aí ele falou que apaga, né? Ele check, apaga. E daí ele falou assim, mas que ideia, o que você faz? O que você acha que a pessoa responde? Sabe o que ele falou? Júlio, porque ele é diabo. E daí é uma coisa fantástica, né? É um pouco diabo, nem respirar com isso. E ele já aprendeu a fazer isso, eu fui falar com ele e falou, ele mesmo, já leva um pouco de água. Perfeito, né? A gente está hidratando, mas mostra ótimos também, ótimos exemplos. Então, just for translation view, today she had a situation with her son, Peter, that was here, and she was helping him to do their homework, and she was asking questions, because she didn't want to do for him, okay? His homework is for activity, and then she was getting stressed because he couldn't answer it yet. So she left the space, okay? And when she came back, she could do it, okay? So it's also a very good response to stress that I was very proud to listen. And then Victor, he had another point of view. Victor, what makes you feel stressed? And then he says, when I'm doing my homework. And then I said, okay, how does our body react? He said, I shut down, I close myself. And he mentioned like his brain stopped, something like this. And then he said, okay, and how do you respond to this? What are your actions? And then he said he drinks water. And he really takes, and what I was saying, that he really always takes a glass of water to drink when he gets stressed and in home. That's great. I drink alcohol. Did you see the woman there? She was lying down and drinking and eating chocolate. Às vezes não dá, né? No meio do dia na escola, So our body responds physiologically to stress, right? And it does. So we have muscles tighten. For me, actually, my throat gets really dry. We can get headaches, we can get pains. Breath becomes shorter, faster, it's called speed up. When you look at children, it can then be seen in many different ways. So we have anger, anxiety, despair. They just can't get over it. And then they're overwhelmed. O nosso corpo responde de forma física ao estresse. Tem dois exemplos dela, quando ela fica seca. E das crianças também. E responde de forma diferente em cada criança e de acordo com as emoções diferentes. Então, por exemplo, se está irritado, os músculos ficam mais apertados, mais rígidos. Quando eu estou ansioso, meu coração fica mais acelerado. Quando eu estou desesperado, também a batida fica mais rápida. A respiração briefing também. A respiração fica mais rápida. E aí, quando eu estou sobrecarregado, daí meus pensamentos ficam mais agitados e talvez não seja confuso. And it's these responses that cause these really big emotions, especially for our really young children, but also I think for all children. And it's these big emotions that we see as we do. Então, na verdade, são essas respostas das grandes emoções que a gente vê como comportamento. Aí, quando a gente fala que são comportamento de criança, são respostas ao estresse, são as emoções deles. So here's a chart. So we have our normal reaction to stress, right? It's our natural response. We have fight, flight, and freeze. So fight, that's when we see the yelling and the screaming, sometimes we have words, we can see hitting and kicking and fighting, we can see opposition. For flight, that's when children might run away. They become unfocused. We don't realize that being unfocused is actually a stress response. We have to be careful with that when we work with children. They become fidgety and restless
because they're trying to manage that emotion. And then we have the freeze response, which we often don't talk about, but you talked about it. They shut down and their mind goes blank. They hide, they isolate. They feel stuck. All of these are stress responses. Então, ela dividiu a resposta do estresse em 3 categorias. Uma é fight, lutar, flight, voar, situação de freeze, congelar. Tá? E daí, o exemplo de fight, ela falou que gritar, bater, chutar, jogar as coisas que a gente vê com frequência. Alguns exemplos de flight, tentar fugir da situação, correr mesmo, ficar sem foco, ela citou também. Então, a pessoa está indo com se concentrar, é uma forma de voar. E ela deu o exemplo aqui também do freeze, que é o congelar, que foi o próprio que o Victor citou, né? É a gente desligar, a nossa mente fica, a gente não consegue pensar primeiro, né? Então, ela falou também de ficar passivo, de mexer, ficar preso. So when children have tantrums, when thinking of the little ones, they might scream and become aggressive or run away. So for young children, tantrums happen when they're overwhelmed by those big emotions. For older children who might tantrum and they might scream and yell and have a vital meltdown, that's because they haven't yet learned how to express or manage their feelings. So we reduce tantrums by talking with children about the feeling. And then when a tantrum is happening, we acknowledge the children's feelings. But we cannot work or manage those feelings until the child is calm. And that can be quite a long time. Então, quando as crianças menores, eles fazem birra, né, com resposta ao estresse. Eles podem gritar, ficar agressivos ou fugir. E para as crianças menores, a birra acontece quando eles são supercarregados de emoções. Tá? Quando eles são com muitas emoções ou grandes emoções fortes. As crianças mais velhas também podem fazer algum tipo de birra. Né? E aí, normalmente, eles fazem isso porque eles não aprenderam ainda como responder ao estresse de uma forma segura, como lidar com os sentimentos. E para reduzir essas birras, nós temos que conversar com eles sobre os sentimentos. Tá? É uma sugestão. E aí, quando a birra está acontecendo, a gente precisa reconhecer o sentimento da criança. Né? Reconhecer o sentimento da criança e talvez a gente trabalhar, ou quando ele fazer a gestão desse sentimento, como está acontecendo, não é difícil, a gente tem que fazer isso quando eles não estão. So, if we respond to a child's stress with aggression or violence, then the cycle of stress continues. We actually have to model being appropriate stress. So as educators, we respond to a child's stress by helping them regulate. Parents do the same. You do the same with your children. We respond so that they can then learn to understand and then manage their emotion in healthy ways. We don't want them beating and screaming and biting and punching. That is not a healthy way to respond. And actually, by this process, children learn and develop empathy, how to develop positive relationships, and work with others. Então, se a gente responder a uma estresse de uma criança com agressão ou violência, o ciclo de estresse continua. Então, como educadores, a gente responde ao estresse ajudando eles a se regularem. Quando a gente responde quando a gente responde dessa forma, eles podem aprender a entender e fazer gestão das emoções deles de um jeito mais saudável. Se a gente não responder de forma agressiva, com violência. E nesse processo, a criança desenvolve outras coisas, não só aprender a responder. Ela também desenvolve empatia, como ter relações positivas com as pessoas e também como trabalhar com outras pessoas. So, how is this all kind of connected? Our brain, our emotions, and our dysregulation. So, our thinking brain, right, that's our prefrontal cortex, which makes decisions and balances emotion, is under construction well into the 20s for many people. So, for children, I actually call this the upstairs brain. This is our upstairs brain.
So stress hormones which are released, what I call the downstairs brain during fight or flight, it's actually when they're stressed, messages so that they can start thinking more clearly are stopped. And that's actually what happens to us as adults when we're really stressed. So a young child does not have the brain power yet, because they're still working with those big emotions. They're still working from down here. So the upstairs, a young child does not have the brain power yet, she's a thinking upstairs brain. And when dysregulated, then powerful emotions take over. So in young children, their emotions tend to rule over their thinking brain. So no wonder children can always seem to be out of control. And I'm thinking especially for our toddlers. Então, como essas coisas se conectam, né? O cérebro, as emoções e a circulação. Ela falou que a gente tem uma parte de cima, na frente do cérebro, é o cérebro pensante, ela chamou aqui. Que ajuda a fazer decisões e equilibrar as nossas emoções. Essa parte do cérebro está em construção até 25 anos, mais ou menos assim, até essa idade, está em construção. E para as crianças, a gente chama isso de upstairs brain, como se fosse o cérebro lá em cima, tá? Upstairs brain. E ela falou que esses hormônios liberados, ela fala de downstairs brain, during the fight or flight response, durante a resposta de lutar, fugir ou congelar, ela não consegue, ela para a mensagem e tem que ir para o nosso cérebro pensante. Então, ela impossibilita o cérebro pensante de trabalhar. E uma criança pequena não tem ainda o poder para usar o cérebro pensante nesse momento. Então, o cérebro pensante foi desregulado e quem toma conta são as emoções, é o cérebro de baixo. Tá? Nas crianças pequenas, as emoções acabam governando todas essas questões. Então, não é à toa, né, que a gente vê sempre, muitas vezes, as crianças aparentemente estão fora do controle, tá? Porque o cérebro de baixo acaba dominando. Here we have a picture of upstairs brain and downstairs brain. It just simplifies it for children. So, when dysregulated, children need the educators and parents to be their thinking brain. And we call that, we need to regulate it, we need to help them regulate, we need to help them calm and manage. And we call that co-regulating. But also, and I think some of you know, teenagers, right? Teenagers, their social and emotional changes make it hard for them to manage their emotions and make good decisions. Because there's all of these hormones and chemicals now that they pump into their body. And it's really hard for them. So again, educators and parents need to help them co-regulate. But at this age, we can help them also really start using that thinking brain. Ela trouxe uma ilustração mais infantil aqui do lado esquerdo da apresentação, para ver o cérebro do andar de cima, né, que é o thinking brain, é o cérebro brain, e o downstairs brain é o cérebro de baixo, ali embaixo da escada. Então, quando as crianças estão desreguladas, elas precisam da ajuda do educador ou dos pais para ajudar o cérebro pensante deles, para ajudar eles a se regularem e fazer essa estresse. A gente chama isso de regulação. E os adolescentes, eles têm emoções sociais que fazem eles, vai ser muito difícil para eles fazer boas decisões, ou lidar com essas emoções, porque acaba que o cérebro de baixo domina. Então, a gente, como educadores e pais, precisa ajudar eles a usarem o cérebro de cima. So there's a few strategies that we use. So by naming the emotion, it helps calm. And we actually can do that with very young children. I feel, and again, it's not that you are, I feel angry, I feel frustrated, I feel sad. And we can do that at a very young age, and I've seen that here. When we engage and don't engage, we want to keep our children thinking and listening instead of purely reacting to their emotions. So for example, we might say, when they're feeling a little calmer, but it's okay to feel frustrated when you can't do what you want. But you can't hit or scream. With older children, I'm now sort of playing into the empathy a little bit. How would you feel if somebody did that to you? And
Another one, which is with your son, he drank some water, he did something else. But I think, physical activity helps shift our emotions. So with young children, physical activity, movement will help get them out of that emotional state. Então, ela trouxe aqui 3 estratégias e um exemplo que a gente pode fazer com educadores e pais. A primeira é dar um nome para a emoção para você dominar ela. Então, dar nome às emoções ajuda a reduzir a tensão do corpo. Aí I feel angry, I feel frustrated, eu me sinto bravo, frustrado, triste. E outra estratégia, ela falou que é para você engajar na atividade, mas não ficar com raiva, não ficar irritado. Então, você precisa fazer seu filho pensar, ouvir nesse momento. Você vai engajar, você vai valorizar o que está acontecendo, mas está ajudando ele a usar o cérebro em cima. E não só reagindo, né? Só reagindo com mais violência, com mais estresse. Então, você pode falar, por exemplo, tudo bem você se sentir frustrado porque você não conseguiu fazer o que você queria, mas você não pode bater ou gritar. Tá? E daí, um outro exemplo, ela queria trabalhar na empatia, ela disse, como você se sentiria se alguém fizesse isso com você? Uma outra estratégia lá, outra estratégia mais física, ela deu exemplo de também fazendo coisa física. Então, usar atividades físicas, por exemplo, fazer uma caminhada, ir para outro lugar, pular, para sair daquela emoção. Porque às vezes a criança fica em círculo, ela não consegue sair daquela emoção por muito tempo. Ou seja, a gente usa algum objeto, uma distração, olha para o sol, uma coisa física que ajuda ela a parar com aquela emoção. So, if we respond to a dysregulated child, using punishment and threats, if you do this, then you are going to, and it's hard, I understand, it actually increases the child's stress. If we tell another child to respond to a child's stress dysregulation, even if it's stressful, with aggression or violence, it will increase that child's stress. It's not going to help the situation. And people can get hurt and harmed. Later, when the child is calm, we can help them understand those emotions and the natural consequences of their behavior. So we can teach this by using positive discipline. Então, aqui de novo, reforçando, se a gente entender o estresse da criança, que está lá respondendo estresse também, gritando, usando punição ou ameaças, só vai aumentar o estresse que a criança está passando. E tudo vai mal com o corpo, tudo vai mal com o cérebro pensante dela. Agora, e se como pais, educadores, a gente falar para o filho que isso acontece, isso aqui eu pedi para a Jane, porque é o Edson. Yes. Eu pedi para a Jane intencionalmente colocar essa fala aqui. Ela também concorda que isso vai ajudar. Então, às vezes, tem uma questão, tem algum aluno circulado na sala, e a gente, como educadores, a gente sabe que não pode fazer isso, mas no sentido de proteger o filho, a gente fala assim, não, se a gente bate, bate de volta. Isso é comprovado cientificamente, isso vai gerar mais violência, mais perigo, né, mais situações de perigo. Então, não é o caminho, tá, gente? A gente não acredita nisso. Você fala alguma coisa? Porque às vezes fala assim, mas é o único jeito, meu filho já apanhou 3 vezes. Mas vamos pensar, se não fosse apanhar, se fosse empurrar, o que aconteceria se meu amigo me empurrasse e eu empurrasse de volta? O que vocês acham que ia acontecer? Ia dar uma briga. Então, quando eu falo para o meu filho, o que é feito para você, você faz de volta, eu não estou ensinando uma habilidade de longo prazo que vai ajudar ele a conviver melhor no mundo, né? Muito pelo contrário, vai trazer muito mais conflitos, porque eles vão ter esse discernimento, talvez, de falar, mas é só quando bater. O que é bater para você? Às vezes, para mim, é empurrar para você bater. Então, as crianças precisam aprender outras maneiras. Como você pode comunicar e ajudar esse amigo, ou pedir ajuda para a professora, ou fazer uma pergunta para esse amigo. Né? Levando uma situação mais distante, para as coisas maiores, né? Numa festa, no trânsito, talvez você responder à violência, alguma coisa errada, com mais violência, talvez seja mais perigoso ainda. Então, se a gente tivesse mindset na criança agora, ela vai ter esse mesmo mindset com o resto da vida. Porque agora, ele está sendo produtivo, ele vai ter valores, ele vai aprender essa habilidade de responder ao estresse. Então, é importante pensar nisso.
A ideia que a sorte nossa enfim, eu vou voltar aqui, então ela falou que vai só aumentar o estresse da criança e pode ser mais perigoso, tá? Ela falou, se você dá uma organização como essa. E quando a criança estiver calma, depois a gente vai ajudar a entender as emoções e quais são as consequências naturais desse comportamento. Né? Nem sempre são consequências naturais. Usando a disciplina positiva, a gente vai para consequências lógicas, desde que elas sejam razoáveis, sejam fortes relacionadas. Mas aí sim a gente vai aprender, não naquele momento, né? Naquele momento que ele se segurou, está estressado, mas aí precisa também ter consequências, precisa ter limites, né? Mas entendendo, dessa forma a gente vai ter menos violência, menos situação e menos estresse, né? Para todos envolvidos. So positive discipline to teach regulation and healthy stress response. I'm just going to say if you just want to talk a little bit. The difference between what we use at there and what punishment means or looks like. Então, aqui ela está falando um pouco da disciplina positiva para ajudar na regulação e uma resposta saudável ao estresse. E ela está falando também qual é a diferença de alguns métodos mais tradicionais da disciplina positiva. Tá? Então, disciplina positiva, disciplina, comportamento, significa ensinar, significa ter consistência, significa usar palavras de respeito e ações que também ensinam palavras de respeito e ações de respeito. Significa ter um ambiente para nutrir o desenvolvimento saudável da criança no bem-estar. Tá? Significa promover e encorajar sempre o aprendizado, olhar para aquela situação como uma oportunidade de aprendizado. Porque não é disciplina positiva que às vezes a gente usa nos sistemas mais tradicionais, que é punir. Né? Então, punir como castigo não ensina, vai ser, talvez vai ter um resultado temporário, vai ser um resultado de longo prazo, muitas vezes vai humilhar a criança e vai até às vezes machucar, dependendo de qual for a punição. E é uma coisa muito reativa, você reage com a reação. Então, ela vai prevenir de acontecer novamente. Tá? So individuals may believe that when children or students do something wrong or bad, and it's that behavior, punishment and exclusion is the way for them to learn. So when adults, they do something wrong or bad, it's criminal, they go to jail. I'm going to say sometimes people might say they should be suspended. Children won't learn if we keep excluding them. We need to keep teaching them. And also, this does not work for children because remember, their brains don't fully develop until they're 20. They're still developing and they're learning to manage their emotions and how to handle stress. So as educators, we teach, and as parents, we teach. Então, algumas pessoas podem acreditar que quando os alunos fazem alguma coisa errada, ou fora da expectativa, punir ou excluir seja a melhor forma de eles aprenderem. Né? Como adulto, por exemplo, tem a prisão, só vai preso. Mas isso não ensina as crianças. Então, ela tem absoluta certeza, excluir pesquisa da experiência dela também, há mais de 30 anos, que isso não aprende com essa consequência. Né? Às vezes é necessário, pode acontecer, mas não é uma forma que ele vai aprender. Então, deixa eu ver o que eu falei. Então, como adultos, a gente tem que entender de novo se a criança ainda está em desenvolvimento, né? Eles desenvolvem até os 25 anos, e eles estão aprendendo a lidar com as emoções e lidar com o estresse. Então, como educadores, como pai, a gente tem que sempre pensar em ensinar, tá? E não punir. E muitas vezes eu estava comigo assim, muitas vezes as famílias vêm e falam, tem que expulsar o aluno, tem que punir o aluno. E a gente tem evidências científicas que esse não é o melhor caminho, esse tem um caminho mais tradicional, é claro, dependendo da ação que for necessária. So, when a child stress responds, and behavior causes hurt or harm to someone, we ensure that there's natural consequences. So for a young child, they take away the book. We try to get them to return the book, try to get them to share. Adults respond immediately to the child who has been hurt or harmed to ensure that they are safe and that they are okay. Talk to the child who has caused the hurt or harm so that they can understand how their behavior has impacted others. And that's where the game of empathy comes. It's about empathy and understanding how
other people feel. For older children, we teach them to take responsibility for their actions. They learn how to respond more positively the next time when in a similar situation. I always say, okay, so what will you do next time? And then you have to keep doing that. They problem solve to figure out how they can make it right, and they learn how their actions impacted others. So in this way, they develop empathy, they learn how to work with others positively, and they learn how to resolve conflict, and that's really important. Então, como que a gente responde ao estresse quando um aluno causa dor ou machuca alguém? A gente garante que tem uma consequência natural, uma consequência lógica para aquele comportamento. Então, por exemplo, se um aluno pede falando na mãe de alguém, a gente garante que isso vai ser devolvido para aquela criança. Tá? Então, a consequência está relacionada. Então, os adultos, né, nós como pais, primeiro de tudo, a gente tem que ver que aquela criança que se machucou, né, que foi ferida emocionalmente, fisicamente, ela está bem. A gente garante que ele está seguro, que ele está bem. Depois a gente conversa com uma criança, o verbo é muito importante, a gente conversa com uma criança que causou mal a ouvir, para eles entenderem como o comportamento deles impacta os outros. E para as crianças mais velhas, a gente também ensina eles a fazer responsabilidade sobre situações. Porque muitas vezes o comentário foi o outro, fulano que fez isso, não, o que você fez? Então, conversando, a gente também pergunta para eles como você pode reagir melhor quando o amiguinho empurrar, por exemplo, uma próxima vez. E isso é por conversa e explicando para eles a situação. E ajuda eles a participar desse processo de resolver problemas. Porque além de a gente está ensinando empatia, a gente está ensinando isso como trabalhar com os outros, está ensinando também a resolver conflito. Porque vão ter conflitos natural na natureza humana. Né? Então, como eu resolvo na próxima vez? So again, if you want to share with one another, so think of a time where you have felt stressed because of a situation at school, or a time when a child has been stressed because of another child's behavior. So the question is, what is a way for parents to respond to that? And what is a way for teachers and educators to respond to that? So this is about how we think we need to, as a community, in order to support our children in a positive way to respond to the stress that the behavior. Então, aqui a gente vai fazer uma situação que é muito comum na escola, a gente conversa todos os dias. E ela está fazendo uma pergunta para vocês pensarem, pode ser em grupo, não sei se são em pais, é uma situação real, que o filho de vocês ficaram estressado por causa de uma situação que aconteceu na escola com uma outra criança. Então, alguma coisa que uma outra criança fez, e o filho de vocês trouxe para casa falando uma outra criança. Né? Nessa situação que vocês mudarem para a situação do grupo de vocês, como vocês acham que seria a forma mais apropriada de vocês, como os pais, responderem a essa situação em casa? E como vocês acham que seria a forma mais apropriada, quais são estratégias, depois do que a gente conversou, para a escola responder a essa situação? Tá? Só para ajudar, porque a gente não teve esse tipo de educação, né? Então, é um pouco mais difícil, eu acho, a gente se colocar nesse lugar. E a gente, como pai, trazendo o gênero, que é a base das coisas que ela está trazendo, a gente se pergunta por que meu filho está agindo assim. Muitas vezes a gente acha a resposta, porque está com fome, porque está cansado, porque se sente injustiçado. Mas o foco que a Jane trouxe é da gente tentar ensinar alguma coisa. Mas eu também preciso fazer essa escolha com intencionalidade. Nessa situação, não dá para ensinar tudo. Então, o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar, por exemplo, a dividir o livro, eu quero ensinar a me acalmar, e como eu vou ensinar isso? Né? Porque muitas vezes a gente só para na primeira pergunta, por quê? E aí a gente, como pai ou como educador, a gente já consegue identificar o porquê. Mas decidir o que eu, adulto, vou decidir ensinar para o meu filho nesse momento, como vou ver como oportunidade de aprendizado, e como eu vou ensinar é o mais difícil. Porque a gente não treinou esse músculo, né? A gente não teve muitas oportunidades para fazer esse movimento. Então, pense que pensar numa situação, num grupo, quando pensar numa situação real, no futebol, na sala de aula, uma briga, pegou material, essa é a minha linha. Então,
Sem expor quem? Não, sem expor. O Benjamin hoje reclamou que um amiguinho, ele não gosta de um amiguinho que faz cócega nele, assim, em alguns momentos na escola, isso acontece. Só que ele já tinha reclamado isso para mim há um tempo atrás. E eu achei que já estava tudo bem. E aí, desde lá, eu falo para ele, fala com o amiguinho, porque às vezes ele acha que está brincando e acha que você está gostando e que está tudo bem, mas se você não gostar, você tem que falar. E aí, hoje ele reclamou de novo, eu não gosto quando o fulano faz isso comigo. Eu falei, você conversou com ele? Ele falou assim, eu já falei uma vez. Só que eu acho que isso já se repetiu. Eu falei, você pode treinar duas coisas. Você fala de novo, se ele não estiver entendendo, você pede a ajuda da Miss. E aí eu falei isso hoje para ele. Eu não mandei nada na vida. Eu quero ver se ele consegue resolver essa situação. Porque eu achei que não é nada grave que ele precisa. Só não posso. Que tem incomodado, né? Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. E é muito legal ali dar a oportunidade para a criança tentar de novo, porque pode ser que ele tentou falar para mim parar. Muitas coisas na vida, a primeira vez que a gente tenta, não dá certo. Sim. Né? Vamos deixar em nós, acho que é uma boa isso, porque ensino resolver conflito, né, conversar sobre algo. Vamos deixar no grupo de nós, e aí vocês tentam pensar também no que a escola deveria fazer. Tá? Aí depende da gente para vocês compartilharem. 5 minutos, tá bom? Tem uma situação que alguém bateu um beijo, mas é isso, a ideia Eu posso saber. Não, mas você não quer ligar? Calma aí. Pode apertar aí.
Gente, não quero deixar o negócio estressado, só para a gente terminar bem. Brincadeira. Só para a gente terminar bem, quero aproveitar agora para que vocês compartilharem uma situação, alguma mentira que fizeram seu filho, e como seria uma resposta dos pais, as situações para terem essa criança fazer consequência e a escola que eles poderiam fazer também. E tem coragem para compartilhar uma situação. Não tem resposta certa e errada, só uma situação. Não precisa falar irmão, se você. Posso compartilhar? É algo recente e nossa empresa escola, né? A gente tem uma situação, primeiro de um pai, depois a gente conversando. Para mim, eu conduzi porque ela serviço, né? Como é que está a participação, a empresa foi um pouco retraída, tímida, porém ela é muito inteligente, a gente trabalha isso. Ouvindo você. E aí a situação foi o seguinte, uma conversa foi assim, eu não vou mais incluir, colaborar na aula, porque um dia a professora me fez uma pergunta e eu errei, então eu não consegui. E aí isso continuou. Só que ela não contou essa situação pra gente quando ocorreu. E conversando com ela, eu falei, olha, filha, uma escola nova, né? Conta pra mim, gente. Você falou com uma amiga. Não, mãe, não foi aqui. Foi na outra escola. Não, mas, nossa, mas como isso aconteceu? Eu não quis falar porque eu ia ficar com as pessoas. Então, assim, foi uma situação que traumatizou, né? Ela carregou por muito tempo e ela só se sentiu à vontade de contar porque ela não estava participando com a gente. Talvez para não, na cabeça dela, para não se prejudicar mais, né? E aí ela falou assim para mim, não, lá eu não sou assim. Lá eu converso, lá a minha ensina, sem problema. Todo mundo, quem sabe? Então, assim, a segurança, né, dela, e como ela está sendo, como eu posso dizer, como ela está aprendendo, né, a expor, a colocar a opinião dela. Anteontem ela saiu, fez o vídeo no Instagram. Eu assisti tantas vezes, não acreditando. Uma criança tímida, mais tímida, né? A mãe da minha amiga que ficou, ela me deixou muito segura. Então, assim, a situação que traumatizou foi um trauma para ela, eu não consegui compartilhar conosco na época, mas é algum medo, né? E que, devido a todas as mudanças, ela se sentiu mais à vontade e ela que a gente agora consegue tratar isso.
obrigado por compartilhar. Her child, she brought this word at home to her father first, saying that she wouldn't share her thoughts anymore, her ideas, her questions with us. Because once she eats, they left, the kids, they left. And then she didn't want to share anymore. And then when her mom was talking to her, she told that this happens in another school. And that's here, she feels that she can share because nobody knows everything. So she can try to learn. And that was, and also she shared how she's impressed because she's feeling very comfortable here. And she even records a video. Is it about books and suggestions? Yes, about her videos there. She's suggesting books for other children to read. Okay, and then she's very proud of this. Okay, so the students, they react in a bad way, and this might happen in our school too. But they think it's look how hard it was in the beginning for the child, you know, and a bad response would be like, okay, tell bad words to these friends, or a bad response would be laugh when they say something to you, know, and she didn't go this way, and then it was very good result. Então, uma resposta ruim nessa situação seria falar para a criança vir com os outros, falar para pegar com a menina, chamar de palavras feias, né, porque ela se defenda, fala que não sabe, e começar mais violência, mais situações de outras pessoas, até ela tudo que demorou para ela falar disso, agora que não ela falou para fora e quer terminar uma situação melhor. Alguém quer compartilhar mais uma situação? Gustavo? Não? Beleza? É do. Posso falar? Pode, claro. É do Arthur que aconteceu uns dias atrás, né? Que a professora, vou falar, eu não sei falar inglês, então não vou ficar adiantando, né? A professora começou a fazer as perguntas para os alunos e os alunos que tinha um aluno que ele queria responder, só que tinha outro aluno que respondia primeiro. E aí foi gerando um estresse na cabeça dele, ele não suportou o estresse. Ele pegou e arremessou uma cadeira, e a professora puxou o Arthur para não pegar na cabeça dele a cadeira. Entendeu? Aí a professora tomou as providências, aí ele veio contar para mim. Ele falou, pai, aconteceu assim, assim, o que eu faço? Não, só para entender, como se fosse situação, foi o Arthur que arremessou, foi outro menino. Foi outro menino que arremessou, aí arremessou a fonte dele, né? A professora puxou para não pegar. O outro menino que estava estressado, Isso, ele não conseguia responder, ele queria responder, ele respondeu, o outro não respondia. Só que ele foi ficando nervoso, aí ele reagiu desse jeito, suportou ele e fez isso. Aí ele contou para mim. Ele falou, mas como que eu vou reagir com o menino agora? Eu falei, normal. Você já falou que ele ficou estressado e reagiu desse jeito? Então, você tem que perdoar ele. Se ele quer conversar com você, você conversa, ele tocar no assunto do desculpa, você perdoa. E falou assim, mas a escola vai expulsar ele? Eu falei, eu não sei, porque a gente já não tem escola, eu sabe como é que funciona. Eu tenho certeza que eles têm um método deles e eles vão tomar a atitude que seja na vida nesse caso. Entendeu? Então, eu tentei confortar eles, não ficar com raiva do menino, né? Ele não entendeu que foi um momento de estresse do menino, só que ele quer saber o que a escola vai fazer. Então, com certeza, a gente não vai se preocupar com você, mas alguma coisa, alguma orientação vai ter. A gente deixou a escola, mas providência sobre isso. Qual seria uma reação defensiva? Seria alguém joga uma cadeira nele. É o que acontece. Acontece com bastante frequência. Então, isolar ele, né? Isso, ou fala assim, não fica perto desse menino, não vamos ser mais amigos. E assim, gente, é uma decisão da família de respeitar qualquer decisão, né? Mas não é a decisão que a gente faz aqui, só para deixar bem claro isso. Uma outra coisa que seria muito ruim, assim, o que a escola pode fazer? A palavra que às acontece. A escola não fez nada, o professor da classe, isso chega na gente direto. Não é isso, a escola faz, como o esforço para fazer com outra criança. Existem consequências para quem foi agredido, o professor, né? E nessa metodologia que eu explico para vocês, essa metodologia de ser mais violento e expulsar nem sempre o caminho. Já aconteceu de alguns ser suspensos na escola. Né? Tem coisas que falam assim, agora chega, tem um limite aqui, eu estou fazendo trabalho para também, só suspensão não serve para nada. Então, quando você falou isso com o seu filho, você encontrou os professores, eles são autoridade no ambiente, você trouxe mais confiança para a escola, vai sentir mais segura aqui, quem sabe, tem procedimentos, tem
tem caminho para fazer, né? Então esse comportamento a gente fica muito assertivo. Não é que a gente tem a melhor forma de fazer, gente, mas nós estamos aqui, existem técnicos, educadores preparados nessa metodologia para lidar com isso que a gente tem da melhor forma. Né? E esse momento de estresse não é adequado para jogar a cadeira, não é adequado, não é adequado, não pode acontecer de novo, você ficar claro para o aluno. Mas como a gente vai ensinar nesse momento, como a gente vai prevenir que isso aconteça de novo? Tem alguns caminhos certos para percorrer. Mas para isso que ela escolha, eu acho que nós temos escolhas assertivas. They are sharing just great things. But sometimes not great things. He shared about the situation in some class that another child throws a chair in his son's direction. Okay? And then he told his son what he should do, said, if you didn't tell me that he was stressed, so try to forgive me. He asked for apologize, please forgive me. And also then he was asking the father, I just want to do anything. And the father said, okay, there is a procedure at the school that they will follow. The school will take care of this. So I was mentioning just how great this was. Só para complementar, a gente estava conversando também é uma ocasião dessa, você pode falar para o seu filho assim, condenar aquela criança que teve aquela noite, né? E a hora que você condena, você coloca o seu filho numa situação de que ele poderia ter sido com ele, porque ele também pode entrar numa situação de estresse. Então, eu acho que você deve pegar, como ele fez, pegar essa situação na hora, né? O amigo não devia dar um dia bom, e viu como ele reagiu, como não foi legal, até quase machucou um amigo, mas olha, vamos olhar, ele deve estar com algum problema, ele deve estar com alguma coisa mal resolvida, a gente precisa ajudar ele, enfim. Usar essa situação do amigo para fazer ele pensar em um momento que ele pode pensar. E daí também, está usando a oportunidade de aprendizagem. Como exercitar a empatia, e se um dia você estiver estressado e fizesse isso, como você gostaria que seus amigos também seria então tem várias formas, porque ele falou, pensar o que nós vamos ensinar naquele momento. Então vai ser um outro caminho de ensinar uma outra coisa, uma empatia, uma capacidade de perdoar, porque quem perdoa se sente melhor do que quem não perdoa. Então é uma questão de saúde. Você sente, é um momento que está com clareza, olhando de fora, uma situação, um momento que a gente não necessita. E daí sai. I'm sorry. Eu queria. We want to say. I think that's a good thing. I think, I can't understand you what I'm hearing, which is something that they talked about at the time. We have to work together, right? We really do have to work together as a community. And I think we have to trust one another. We have to trust parents that their response with their children is helping them in healthy ways, and also we have to trust our educators so that when your children are hurt or harmed by someone else, it is being dealt with. It is being, you are teaching the children how to respond more healthily when they're frustrated. And to me, all of this really, it takes time. It takes patience. And for children, it does take a long time. But ultimately, in the end, I think this is probably one of the biggest life lessons, because you're teaching children how to manage, how to cope, how to respond healthily, and also how to manage conflict. We're always going to have conflict in our lives. If they can manage conflict in a positive way, then they will be successful. They will be successful. Alguém falou que ela não conseguiu entender tudo que a gente estava conversando, mas ela disse que tudo se resume a trabalhar de forma unida, né? A escola com os pais com a escola, e que é difícil e demora, né? E que no final é uma lição importante de vida. A gente está ensinando para as crianças como resolver conflito, como lidar com as emoções, como responder ao estresse, se a gente usar essa estratégia, né? De forma unida. Então, é difícil, demora, mas o resultado no longo prazo é muito bom, porque é aprendizagem, esforço mínimo. So, thank you very much. That's got to